Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido sejas tu, Pai. Engrandecido seja o teu nome, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pelas circunstâncias. Obrigado, Senhor amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelas lutas, pelas batalhas, pois são através delas, Senhor amado, que nós crescemos e temos a convicção e a certeza de que Tu estás conosco, Pai. Que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está nos dirigindo. Pai amado, não sabemos, Senhor amado, as circunstâncias, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que abre o mar para que o Teu povo passe, um Deus que fez uma machadinha flutuar, um Deus que fez coisas tremendas dentro da Tua palavra, e isso traz para nós, Senhor, uma grande certeza. Há um Deus vivo que cuida de nós, há um Deus vivo, Senhor amado, que vigia os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida. Há um Deus que está com os teus olhos voltados sobre a face da terra, buscando o coração do bom e do mal, para dar a cada um, Senhor, segundo a sua circunstância, segundo aquilo que Ele promoveu, ó Pai. Como diz a Tua palavra, Deus querido, que o Senhor, quando chegar na nossa vez, quando o Senhor chegar na nossa hora, o Senhor veja a inocência no nosso coração, o Senhor veja a prudência nas nossas vidas, o Senhor veja, Senhor amado, que Tu és Deus sobre nós, ó Pai, e que temos cumprido aquilo que é a Tua vontade. Manifesta, Senhor amado, sobre cada um de nós o Teu poder, a Tua glória, Pai. Estende a Tua bandeira, que é o amor. Estende, Senhor amado, o Teu poder sobre a face dessa terra, e cumpre, ó Deus, cumpre, Senhor amado, a Tua boa palavra, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nação de Israel, Pai amado, ela é a menina dos Teus olhos, Pai amado, ela é de onde tudo começou, ó Pai. Estende a Tua mão sobre aquele lugar. O inimigo sempre vai existir, aquilo sempre aconteceu, e a Tua palavra nos ensina, e a história nos ensina, que não houve quem prevaleceu contra a nação de Israel. Não houve, Pai, aquele que prevaleceu por um tempo, mas depois teve que soltar, depois teve que liberar, depois teve que abençoar, Pai. Eu sei, Senhor amado, que isso é por um tempo, e é para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa aquela nação, Pai. Conforta as famílias que perderam seus entes queridos lá, Pai, e abençoa, Senhor, aquela nação. Abençoa o nosso país. Não nos deixa, Senhor amado, virar uma nação, Senhor amado, de zumbis, uma nação de pessoas alienadas. Pai amado, desperta, ó Deus, desperta o Teu povo nessa nação, desperta as famílias, ó Pai amado, para voltar os seus olhos para dentro dos seus lares. Pai amado, desperta esta nação e cumpre sobre nós a Tua boa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Um abraço da irmã Vilma aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que foi só a irmã. Aleluia. Conseguiu chegar. Isso é bom. Louvado seja Deus. Amém. Embora as circunstâncias elas pareçam contrárias, eu ainda notei aqui, tem um trecho da Bíblia, quando Jesus está no barco, o vento parece contrário. Nós acabamos de louvar quando tudo diz que não. Quando as coisas parecem desfavoráveis. Eu ainda conversando com a pastora ontem, eu falei para ela assim: essa é a hora da bênção. Essa é a hora da bênção. Quando o vento era contrário, Jesus despertou do seu barco, levantou a sua mão e disse: aquieta-te, mar.
Cala-te, vento. Na hora que tudo estava contrário, Jesus se levantou e se posicionou em favor dos seus discípulos. Quando Moisés olhou, viu o mar, olhou para trás, viu o exército de Faraó, ele clamou a Deus, disse: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara. Usa a vara. E quando ele toca no mar, as narinas de Deus abriram o mar vermelho para que ele pudesse passar. Quando tudo dizia o contrário, Deus foi lá e entrou com a providência. E eu quero dizer para você, igreja, Giovanni Si, para todos nós que clamamos a Deus e buscamos em Deus o refúgio, chegou a hora da bênção. Chegou a hora da bênção. Porque não é possível que tudo já está ao contrário, ou seja, tudo está conspirando a favor daquilo que é a vontade de Deus. Porque Deus, ele não vai agir se você tiver muito, ele vai agir se você não tiver nada. Com Davi, ele agiu, ele era só um menino, mas ele venceu um homem de guerra. E Deus foi com ele. E aquele homem afrontou o exército de Israel, afrontou a Deus e ninguém fazia nada, mas um menino venceu. Então a vergonha para o inferno não é a forma como você conquista, mas é você não tendo e conquistando, e o nome do Senhor sendo glorificado. É isso que provoca a sua ira, é isso que faz com que ele tente de todo o tempo fazer com que você desista, porque a Deus ele não pode tentar. Amém? A Deus ele não pode tentar, ele só pode tentar você. Então só você pode desistir de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Amém? Só você pode perder, porque Deus nunca perde. Então ele cria circunstâncias, ele cria meio para nos abençoar. Nós é que não conseguimos nos livrar das coisinhas que a gente se apega. A gente vai se apegando às coisinhas e depois acaba ficando preso nas coisinhas. Quando Deus ele tem sempre uma saída para nós. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Aleluia, Jesus. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 16. Existe uma palavra-chave no meio de todas as circunstâncias. A gente sempre fala de fé, a gente sempre fala de crer, de acreditar. A gente fala assim, a pessoa fala: não, eu creio. Mas eu quero dizer para você nessa manhã é que creia sem duvidar, porque a dúvida é que vai fazer você atrasar a sua bênção ou perder a sua bênção. Você precisa acreditar e crer que o Senhor vai mover a sua mão em seu favor. Você precisa crer nisso. Amém? E depois ele vai nos dar algumas instruções. Por exemplo, ontem, essa madrugada, o Senhor ministrava o meu coração e dizia assim que o que é importante você guarda por um tempo, mas o que tem valor você guarda para sempre. Você não vê a Caixa Econômica, um cofre na Caixa Econômica, guardando o que é importante. O que guarda lá? O que guarda no banco? Só o que tem valor. Porque o que é importante, por exemplo, a conta de luz que você paga, é importante você guardá-la por 5 anos. Sabia disso? Todas as contas que você tem, é bom que você arquive elas por 5 anos. Depois disso ela deixa de ser importante e vira lixo. Mas uma aliança de ouro que você ganhou, um anel de ouro, uma correntinha de ouro que você tem o maior valor, você guarda, você esconde, você deixa ali bem guardadinho, que é para não sumir nunca, porque aquilo tem um valor. E tem coisas que nós ouvimos na nossa vida que são valorosíssimas e nós não arquivamos ela no nosso coração. Nós deixamos ela na pastinha da importância. Isso daqui é importante por um tempo. A amizade, ela é importante?
por um tempo, até que a pessoa se vá, ou ela vai para algum lugar, aí aquela amizade esfria, ela deixa de ser importante. Mas quando você fala de pai e mãe, você vê o valor que existe no pai e na mãe. Se o pai e a mãe saem do local onde eles estão e deixam os filhos correm para perto do pai por causa do valor que existe. Então a gente também corre atrás daquilo que tem valor, não daquilo que tem importância. O seu trabalho, ele é importante, amém? Mas ele tem valor? Eu vou pegar bem pesado. O seu trabalho vale mais do que o seu filho? Você não deixa o seu trabalho pelo seu filho? Então o seu trabalho é importante, mas ele não tem valor. Sua família tem valor. Ela não é importante, ela tem valor. E quem valoriza, dá importância de tudo, se importa com tudo e quer estar em tudo. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 6, verso 16, diz assim: E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ler todos juntos? Em nome de Jesus. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Aqui a palavra de Deus fala, tem duas coisas que me chamou a atenção nesse texto, lendo ontem. Que Eliseu, ele adivinhava os planos do rei inimigo. E o rei inimigo ficou incomodado com isso e reuniu todos os seus generais e disse assim: há um traidor entre nós. Há um traidor entre nós. E ele, quando ele diz há um traidor entre nós, se levanta um dos generais e diz para ele: não, meu senhor, não existe traidores no vosso meio. O que existe na realidade é que Israel tem um profeta. E esse profeta conta para o rei de Israel todos os seus planos. É mesmo? Então é ele que faz isso? É ele que denuncia suas atitudes para o rei de Israel, e o rei de Israel se prepara para lutar com o Senhor, sempre vence, porque Eliseu, ele é o responsável por isso. Repete comigo: o profeta é o culpado. Por que ele é o culpado? Porque ele tem uma visão diferente daqueles que estão à sua volta. A sua visão é diferente. E uma das coisas que o inimigo mais quer fazer com o profeta é fazer com que ele tire a visão de Deus e olhe para a sua circunstância. E olhe para aquilo que está à sua volta. Olhe para o perigo que ele está correndo. O que o inimigo ele quer fazer é isso, com a minha e com a sua vida. Então, na realidade, quando a palavra de Deus fala assim que o rei dá ordem a um exército para saber aonde está Israel, e cercou onde estava Eliseu, e cercou toda a cidade, cercando toda a cidade. A Bíblia diz assim que os homens passaram a noite cercando a cidade, pronta para pegar o profeta. O objetivo era o profeta. Abrir um parênteses. Sempre as pessoas querem aquilo que é seu. Quem já passou por isso? As pessoas sempre querem o que é seu. Eu ainda coloquei um vídeo no status, não sei se vocês viram, a menina limpando a casa, lavando a roupa e falando de Jesus, falando do invejoso e tal. Os filisteus, eles fizeram isso. O desejo deles era ter a arca. Porque eles entendiam, e a Bíblia diz isso, que a arca simbolizava a presença de Deus. Então, quando Israel ia guerrear, a arca, a presença de Deus ia na frente. Os levitas iam atrás da arca, louvando e adorando a Deus, e depois vinha o exército. Por isso Deus disse para Josafá: prepara os levitas, põe eles à frente da batalha, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, Deus pelejava a peleja de Israel e os vencia para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então os inimigos, observando isso, falaram: nós queremos essa arca para nós. Ou seja, é uma arma de guerra.
Então eu quero essa presença para nós. Então eles foram lá e roubaram a arca, tomaram a arca. Quando você vê Eli morrendo, a palavra de Deus diz que nasce o neto de Eli, e o nome dele é Icabô. Icabô significa o quê? Acabou. Ou seja, não temos mais saída. E quando ele recebe a notícia de que a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, a cadeira quebra o pé e ele cai para trás, bate a cabeça e morre. Porque a arca do Senhor deveria estar na casa dos profetas, bem guardada, para que ninguém tomasse posse. Mas a arca do Senhor foi levada. Por quê? Porque eles entendiam que aquilo era uma força extra, uma força a mais, para que eles pudessem derrotar Israel. O objetivo era derrotar o povo de Israel. Como você vê hoje, o objetivo é simples. A China e a Rússia já disseram que é a nação onde Jesus nasceu. Então a bronca deles é onde Jesus nasceu. A bronca do mundo contra a igreja é porque é os povos de Jesus. Então vamos atacar. Então faz parte desse contexto. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai acabar todo esse sofrimento. Pode ficar tranquilo, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela isso. Quando Jesus voltar, acaba toda a dor. Pode ficar tranquilo. Quando Jesus voltar, tudo acaba. E eles pegam a arca do Senhor e levam para dentro da cidade, para Gate, na cidade do povo filisteu, e coloca a arca do Senhor dentro do templo de Dagon. Porque ali era o lugar, era o santuário de Dagon, e existia uma imagem. Naquela imagem era metade corpo do homem e metade corpo de peixe. E Dagon quer dizer peixe. Então eles colocaram a arca dentro do templo de Dagon, bem na frente da estátua. Passa a primeira noite, e quando eles amanhecem o dia, os sacerdotes de Dagon vão lá e abrem a porta, eles veem a imagem caiu de cara na frente da arca do Senhor, na frente da presença de Deus. A arca é a presença de Deus. O inimigo se curvou diante da presença de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que os sacerdotes de Dagon foram lá e levantaram a imagem de novo e colocaram ela de pé e deixaram ela mais uma noite na presença da arca. Quando amanheceu o outro dia, a cabeça estava decepada, as mãos cortadas e a arca caída no chão. Eles entenderam o problema que eles tinham trazido para eles, mas só que já era tarde, porque a Bíblia diz assim que eles foram atacados de uma praga, e a praga que eles foram atacados foi hemorroida. E alguém aqui, nós somos adultos, sabemos onde é que essa praga alcança. E para que eles se livrassem daquele problema, eles tiveram que devolver a arca num carro de boi, cheia de peças de ouro com desenho da praga. Então você imagina só o que Deus fez com aquele povo. Repete comigo assim: não mexa com o povo de Deus. Se você mexer com o povo de Deus, você está mexendo com Deus. Amém? Só que os nossos olhos insistem em olhar para a circunstância. A gente não olha para cima, a gente olha para as circunstâncias. Jesus, quando ele chega para aquele homem paralítico, ele pergunta o que para aquele homem? O que você quer que eu faça? Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que quando move as águas me leve até as águas. Não era isso que Jesus estava perguntando para ele. Mas só que ele está tão acostumado à sua vida, à sua rotina, ao seu dia a dia, que ele não viu Jesus como a solução do seu problema. Ele viu como mais um homem chegando e perguntando para ele: como você faz para chegar lá? E não era isso que Jesus estava perguntando para ele. Jesus estava perguntando para ele: o que você quer que eu faça por você? Você quer ficar curado? E Jesus dá uma ordem para ele: levanta, toma tua cama e vai embora para a sua casa. Um homem 38 anos dependendo dos outros carregar ele.
Um homem toma sua própria cama, se levanta e vai embora. 38 anos cativo, deitado numa cama. Deus dá uma ordem para ele: levanta, toma a tua cama e vai embora para sua casa. E quando você chegar na sua casa, conta para todo mundo quem foi que te curou. Aleluia. Nós temos o hábito de ficar olhando para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo à nossa volta, e não depositamos a confiança devida no Senhor, que pode levantar aquele paralítico. E nós queremos limitar o poder de Deus somente naquele paralítico. Não, Ele continua sendo Deus nos dias de hoje. Se Deus livrou a arca do Senhor lá no meio de Gate, levando de volta para o meio do seu povo, ou seja, a presença de Deus, ela sai do mundo e vem aonde você se encontra. Aonde nós estamos. Eu quero dizer para você, e eu tenho o hábito de fazer isso, eu creio que quando eu chego, eu entro no carro, Deus está no meu carro. Quando eu chego dentro da minha casa, Deus está dentro da minha casa. Quando eu venho para a igreja, Deus está comigo dentro da igreja. Aonde eu vou, eu creio que o Senhor está comigo em todo o tempo. Mas há circunstâncias que o Senhor deixa a gente passar, que é para a gente enxergar mais ainda que Ele é tremendo, poderoso e maravilhoso sobre as nossas vidas. Porque senão a gente fica muito mal acostumado, né? Se nós temos um filho e damos tudo que ele gosta, tudo que ele quer o tempo todo, quando você disser não para ele, o que vai acontecer com ele? Vai entrar em depressão. Deus não dá tudo aquilo que a gente pede, mas Ele dá tudo aquilo que a gente precisa, na hora certa e no dia certo. A arca foi devolvida, a presença de Deus foi devolvida. O que estava sobre a vida de Eliseu era a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso ele tinha a revelação. E quando o cerco acontece, o moço que andava junto com Eliseu: por que você anda junto com um profeta? Alguém que sabe me dizer? A Bruna, que gostou de andar durante muitos anos com um profeta, por que você anda com um profeta? A Vilma conhece bastante profeta também. Pastor Ana, por que você anda com um profeta? Para ele ficar adivinhando a sua vida o tempo todo? Por que Eliseu andou com Elias? Não, senhora. Ele queria a porção dobrada do que estava sobre o profeta Elias. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero crer como o Senhor crê. Eu quero fazer os milagres que o Senhor faz, do jeitinho que o Senhor faz. Eu quero porção dobrada do que está sobre o Senhor. Porque ele entendia o que ele estava vendo. Andar com um profeta simplesmente para ele ficar adivinhando o que nós vamos viver? Não, eu não quero isso. Porque Deus, ele tem o poder de falar para mim mesmo o que vai acontecer. Porque se Deus não tiver intimidade de falar com você, Ele vai falar com os outros para falar para você. Não faz sentido isso. E eu aprendi no Senhor que quando alguém vem falar algo para você, Deus já plantou essa semente no seu coração. Se não entrar em concordância com o que está aqui dentro, é alguém de fora querendo plantar algo dentro do seu coração que não é de Deus, mas precisa gerar dentro do seu coração. Então deixa o Espírito Santo de Deus plantar a verdadeira semente na sua alma. Por que a gente anda com um profeta? Para a gente ser igual ao profeta, para a gente enxergar como o profeta enxerga. Porque a gente consegue olhar somente as circunstâncias, mas o profeta consegue ver a cura, ele consegue ver a mudança, ele consegue ver um plano melhor daquilo que você está vivendo. Ele pode chegar dentro de um lar destruído e ver aquela casa reconstruída, enquanto todo mundo está vendo destruído. Mas o olhar dele é diferente, porque ele é diferente, porque ele tem uma visão diferenciada. Porque a visão dele não é mais a visão do mundo, é a visão de Deus. Qual foi a primeira coisa que Jesus tocou no apóstolo Paulo? Vamos lá, para mexer com o seu coração. Aonde que ele tocou? Na visão. Por quê? Era como Paulo via as coisas.
Ele só via a igreja e crente como adversário e como inimigo. E veja a época do apóstolo Paulo. Os crentes eram perseguidos. Eu postei isso no status. Não sei se alguém aqui percebeu ou assistiu. Mas os crentes eram colocados, não tinha iluminação na cidade. Eles colocaram os crentes como tochas no meio da cidade. Em cada rua tinha 8, 9, 10 crentes para iluminar. E eles jogavam querosene sobre a vida dos crentes. E tacavam fogo para que aquele crente, enquanto queimasse, ele iluminasse a rua. Era nesse tempo que o apóstolo Paulo vivia. Agora, quando Deus ele observa assim, olha, estão tacando fogo na gente, é para a gente iluminar cada vez mais, clarear cada vez mais, resplandecer cada vez mais a glória do Deus Todo-Poderoso. Repete comigo assim, é para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida. Quem aqui já orou pedindo, Senhor, manda fogo? Amém? Quem já orou pedindo, Senhor, manda fogo? Senhor, manda fogo em mim, queima. Quem já falou, Jesus, queima? Vocês estão tímidos hoje, hein? Quem já falou, Jesus, queima? Aí quando Jesus começa a queimar nós, quem que é o fogo? Eu quero o fogo. Pentecoste, o que é Pentecoste? E o Espírito Santo de Deus é o que? É fogo. Por causa do modo como você olha. Agora tem gente que fala assim, queima ele. Depende do ponto de vista como você olha. Porque se você olhar a palavra de Deus, fala que nós somos verdadeiras labaredas. O que é uma labareda? Fogo. Então essa labareda para que é? Para iluminar, para aquecer, para fazer de tudo. E o Senhor nos chama como labaredas de fogo. Você é uma labareda de fogo? Ou é uma lamparina? Lamparina é só aquele fiozinho de fogo, a pontinha que fica ali e o querosene embaixo. Só o fiozinho do fogo, só o fiozinho. E labareda o que é? É fogo para todo lado. É conhecimento de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é alguém chegar na gente e tocar e sentir a presença de Deus. Uma hora ou outra isso vai acontecer sobre as nossas vidas. Por que não está acontecendo mais? Porque as pessoas não estão mais atrás disso. As pessoas estão atrás de estar bem, de casa, carro. As pessoas estão atrás do eu. Eu vou falar isso de novo. Esses dias eu vi um vídeo, parece provocativo, mas é a inteligência artificial que grava bem o que a gente fala, então depois ela fica jogando na internet tudo aquilo que a gente fala, e os vídeos aparecem sobre a igreja da parede preta. Ah, por que a igreja da parede preta? Porque aqui você se sente melhor. Irmãos, parede preta é para depressivo, escuridão é treva, e quem gosta de trevas não é quem anda na luz. Quando você acende a luz, observa a sua casa, que você viajou, ficou 15 dias, a casa ficou fechada, observa, você chegou de noite, e a primeira coisa que você faz é acender a luz, e quando você acende a luz, o que estava em cima da pia, comendo o resto que ficou lá em cima, ele procura um jeitinho de se esconder. Seja barata, seja rato, seja o que for, você acendeu a luz, ele precisa se esconder. Quando a luz chega, as coisas das trevas precisam sair. Então, aonde há luz, não pode haver trevas. Luz e trevas não combinam. Então, vamos deixar as coisas, vamos adaptar as coisas ao sentimento das pessoas. Então, quando eu penso assim como líder, como um pastor, pensar que eu preciso deixar a igreja de acordo com o sentimento das pessoas, eu vou ver que o sentimento das pessoas está tudo preto. Porque eu não estou fazendo isso porque eu quero, eu estou fazendo isso porque as pessoas precisam, e as pessoas precisam de um ambiente onde o foco principal seja quem está na frente, ou seja, uma luz brilhando em cima de quem está ali na frente, enquanto os outros estão em trevas, só tem um na luz.
Então, quando Jesus ele chama a sua igreja, ele chama para todo mundo estar debaixo da mesma iluminação, da mesma graça, do mesmo poder, do mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Ele é a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Então, a luz não é para um, a luz é para todos. Então eu quero aquela luz sobre mim, porque eu quero ser importante. Isso, se você for no teatro, é isso que acontece. O artista está lá em cima do palco, ele é o ator principal, ele é o mais importante. Quando apaga a luz, a plateia não tem importância, ele é o que é o alvo. E aí você pega isso e transporta para dentro da igreja. Jesus chama isso de hipocrisia, porque a hipocrisia significa ser um artista. Ou seja, eu incorporo aquilo que eu estou vivendo, eu incorporo aquilo que não é a vontade de Deus, para fazer de conta que sou, mas nós somos verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós viemos para fazer a diferença nessa terra. O Senhor nos escolheu para fazer algo diferente, não aquilo que as pessoas fazem, porque as pessoas querem se adaptar ao sentimento humano. Eu quero me adaptar àquilo que é a vontade de Deus. Senhor, eu quero me encaixar dentro daquilo que é a sua vontade, Pai. Eu quero ser como Eliseu. Para a gente ser como Eliseu, vai ter perseguição. Aí, Senhor, eu quero ser como Elias. Você já viu que coisa magnífica? Você orar a Deus e Deus mandar fogo do céu. Mais uma vez o fogo. E o fogo lambe toda a água que estava em volta do sacrifício e consome todo aquele sacrifício. Qual foi o pedido do profeta? Senhor, mostra a este povo que tu és Deus nos céus e que eu sirvo a ti, Pai. E Deus demonstrou o seu poder. Senhor, eu quero ser como Elias. Só que depois disso vem a perseguição. Aí vem uma mulher, você vai olhar para as circunstâncias, a mulher te perseguindo. Olha, depois de uma grande vitória, vencendo 850 profetas de Baal, eu vou fugir de uma mulher que mandou me matar. Olha que coisa. E a Bíblia diz que ele vai e se esconde dentro de uma caverna, mas antes disso ele deita e dorme e descansa. O anjo do Senhor estará na glória, por ordem de Deus. O Senhor dá ordem aos teus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E ele vai até Elias e diz: Elias, acorda. Elias olha assim, dá uma cochilada, ele cansado, ele dorme. O anjo vai e toca nele novamente. Quando ele desperta, o anjo diz para ele: come deste pão, beba desta água, porque ainda será longa a sua caminhada. E nós olhamos para as circunstâncias. Depois ele sai dali, entra dentro de uma caverna. Deus ministra o seu coração. Ainda há algo para fazer na terra, Elias. E quando Eliseu se aproxima, Eliseu vê tudo isso, fala: eu quero porção dobrada. Só que você querer porção dobrada do Espírito Santo vai trazer sobre você muita coisa boa, mas também muita perseguição também. Muitas pessoas vão te odiar por causa disso. E se você é uma pessoa que fica só, se você sofre porque as pessoas te odeiam, então talvez esse não seja o caminho para você seguir. Não estou dizendo o caminho de Jesus, mas você querer ser um profeta. Porque se Deus te levantar como profeta, com certeza, as coisas virão contra ti. E você vai precisar ter uma convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem a seu próprio filho. Então ele diz dentro da sua palavra: se ele está conosco, ele vai nos guardar e vai nos dirigir em segurança. Voltando para a palavra, Eliseu, o moço de Eliseu, ele se levanta, e com o seu olhar humano, que todos nós temos, nós não conseguimos enxergar além. Nós olhamos, ele olhou e viu. Existia um grande exército que rodeava toda a cidade. Por que aquele exército não se aproximou durante a noite? Por que aquele exército não foi até onde Eliseu estava? Eu vejo a mão de Deus. Por que o exército não atacou enquanto Eliseu dormia? Porque a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Deus não cochila e não dorme.
Enquanto o profeta dormia, Deus vigiava. Porque a bênção estava ao amanhecer. Assim como hoje. Passamos um dia chuvoso, uma noite chuvosa. A vitória é hoje. A bênção está chegando. A bênção é minha e é sua. A bênção é da Giovanecia, da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bênção está chegando. Enquanto você dormia, o Senhor te guardava. O Senhor te abençoa e te guarda. O Senhor vigia a sua volta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eliseu dormiu a noite inteira. Eu sempre, quando eu lembro disso, eu lembro da noite que eu fiquei orando a noite inteira, e quando chegou no amanhecer o dia, quem recebeu a bênção foi a Néia, que estava dormindo. E eu fui para Deus e falei: Senhor, como assim? Eu orei a noite inteira e a bênção veio para ela. O Senhor falou para mim assim: aos meus eu dou enquanto eles dormem. Então, na hora da aflição, vai fazer o quê? Dorme? Está angustiado? Vai dormir. Porque enquanto você dorme, Deus guarda a sua vida. O profeta estava descansando, dormindo. E o moço sai para fora e vê toda aquela circunstância. Desesperado, ele entra para dentro da casa e avisa o profeta. E o profeta sai e ele vê a mesma coisa que o menino está vendo. Mas só que ele viu algo além. Além daquilo que ele estava vendo. Ele viu o exército de anjos rodeando o exército inimigo. Aí eu te pergunto, por que o exército não atacou durante a noite? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então não pode tocar, não pode se aproximar, não pode chegar. Mas o profeta tinha essa visão de enxergar além. E o moço não. E a Bíblia diz que ele vai e ora pelo moço. Senhor, dá a visão para ele. Quando o profeta ora por um jovem, ele começa a enxergar o que o profeta estava enxergando. Ele passa a ver o exército do anjo do Senhor como o profeta estava vendo. Quando o apóstolo Paulo, Ananias, vai até ele e ora por ele, a partir daquele momento, depois de 3 dias, quando ele recupera a visão, ele já não tem mais a visão que ele tinha antes. A visão dele agora é espiritual. Eu tenho uma visão do reino de Deus, da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus. Foi isso que ele passou a enxergar quando Ananias unge ele. Então eu quero dizer para você nessa manhã, que é exemplo de Eliseu, quando ele ora, e aquele moço recupera a sua visão e enxerga algo além, porque ele diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, é maior aquele que está sobre as nossas vidas, porque as circunstâncias e tudo que está acontecendo agora está atípico, está de uma forma onde Deus possa manifestar o seu poder. Nós estamos em 4, mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos guardar, porque nós podemos cultuar a Deus e glorificar ao Senhor em meio a toda circunstância difícil. Aleluia. Porque Ele está conosco. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Eliseu, ele tira a cegueira do jovem e transporta a cegueira para quem? Para o exército inimigo. Ele ora a Deus para que dê a visão para o jovem e ora a Deus para que o exército inimigo fique cego. Poxa vida, tudo na vida de um homem só. E ele vai até o chefe do exército e diz para eles, Eliseu diz para o chefe do exército: eu sei aonde está o homem que vocês procuram. E o rei da Síria que mandou esse exército. E ele pegou e falou assim: onde está? E todo o exército do inimigo cego. Falou: eu vou levar vocês até lá. Ele levou eles até o meio de Samaria, aonde existia o rei de Samaria, que poderia matar todo aquele exército. E quando chega no meio da cidade de Samaria,
aquele exército, o exército de Samaria já se prepara para matar aqueles inimigos que o profeta trouxe. E quando o profeta fala com o rei pergunta para ele assim: e agora, o que a gente faz? Eu mato eles? O profeta diz: não, assa pão, dê pão e vinho para eles, alimenta eles e manda eles embora. Poxa vida, eles estavam tentando te matar agora mesmo, e você vai dar pão e vinho para eles se alegrar ainda? Não, alimenta eles e manda eles embora. Qual é o recado que ele vai dar para o rei? Poderia ter te matado, mas fui misericordioso. Davi, ele entrou dentro da caverna onde Saul estava aliviando o ventre, e ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não matou. Ele cortou um pedaço da capa, da orla de Saul, mas não matou. Lá na frente, ele teve que mostrar: ó, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei. Era para eu fazer isso e eu não fiz. Eu usei de misericórdia para com você. Então observa o recado que Eliseu estava mandando. Aí depois ele pega e ora pelo exército, e o exército abre os olhos, recupera a visão, e quando eles recuperam a visão, eles veem que eles estão no meio da cidade inimiga, pronto para ser morto. E aí eles são alimentados e devolvidos. Volta para o seu rei e conta para eles o que foi que aconteceu. Qual era o alvo do exército? Era o profeta. Qual foi a lição que o profeta transmitiu ao exército? Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Saiba disso, Deus está comigo. O rei se indignou com isso e mandou ir atrás de novo de Eliseu, porque o objetivo era o profeta. 2 Reis capítulo 7, verso 18 e 19, acho que é isso, diz assim: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Quando ele vê o exército voltando e atacando ele de novo, ele lança uma palavra destrutiva contra aquele povo e traz a vitória. Mas quem estava junto dele, que era o capitão de Samaria, ele duvidou dessa palavra. Poderia Deus fazer dessa forma? E Deus estava fazendo, Deus estava cumprindo. O objetivo do exército do rei da Síria não teve êxito, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, tudo era para a manifestação da glória de Deus. Eles não poderiam ter atacado de noite, Deus não deixou. Eles não poderiam ter matado o profeta, não conseguiram. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Eliseu. E a palavra de Deus diz que o inimigo ele pode vir por um caminho contra a sua vida, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir da sua presença. Amém? E o que ele precisa encontrar para fugir da sua presença? A presença. Amém? O que ele precisa ver e enxergar é a presença de Deus na sua vida, na minha e na sua vida, para que quando ele olhar para nós, ele vai tentar, ele vai continuar planejando. O diabo vai continuar sendo diabo sempre, até Jesus voltar, buscar a sua igreja, passar o milênio e ele ser condenado, tudo. Até isso acontecer vai passar muito tempo. Amém? Ele vai continuar sendo diabo. O problema está onde nós estivermos, que a presença de Deus nos acompanhe, que a glória de Deus seja manifesta sobre as nossas vidas. Falei isso no último domingo que eu ministrei aqui, falei sobre Eliseu, sobre Ezequiel. Ele saiu de Jerusalém, ele foi levado cativo pelos assírios, ele estava sentado à beira do rio, ele estava triste e abatido, mas a glória de Deus saiu de onde estava em Jerusalém e se apresentou para ele na beirada daquele rio.
Ou seja, onde você estiver, a presença de Deus também estará contigo. Amém? Ah, Senhor, o Senhor vai estar comigo no meu trabalho? Não duvide. Ah, Senhor, o Senhor vai mudar mesmo a minha casa? Não duvide. Não duvide da palavra de um profeta. Se Deus falou que vai acontecer, porque vai acontecer. E o profeta que é profeta mesmo, repete comigo, profeta que é profeta mesmo. Deus endossa a palavra do profeta. Amém? A gente não vê Deus falando para Eliseu, fala sobre como é que é? Para mim não errar. Amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha. Nós não vemos Deus orientando ele a falar isso. Mas nós vemos Deus assinando embaixo do que o profeta falou. Por quê? Por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Nós temos que buscar esta intimidade com Deus. Eu sempre falei isso não é para demérito do meu pai, mas é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu sempre falei para ele assim que o conhecimento que meu pai tinha e a intimidade que ele tinha com Deus, eu queria. O jeito que ele foi como pai, eu não queria não, mas o jeito que ele foi como servo de Deus, isso eu queria para mim. Porque era chegar, sentar perto dele, ele começar a contar uma história, mas só que você achava que era uma história de alguém que ele conheceu. Mas dentro daquela história estava embutida a sua história. E eu via no final ele trazendo para mim, olha isso. Sem que eu falasse nada para ele. Essa parte eu queria. A outra parte eu tenho que fazer a minha história. Eu tenho que fazer do meu jeito, os erros são meus. E eu que vou me acertar diante do Senhor. Então, como pai, eu sei como os meus filhos me veem, eu sei como a minha esposa me vê. O importante é o esforço que eu faço para servir melhor a eles, né? Mas eu sei que lá na glória haverá uma recompensa por tudo isso aí. Amém? Então Deus endossa a palavra do profeta. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Que a sua casa seja abençoada. Que todas as circunstâncias que você vê à sua volta, como eu vou falar, eu estive orando na casa da irmã Bruna, e naquele dia, eu sempre entrei dentro dos lares, eu e a pastora, e fizemos uma campanha de 3 terças-feiras, e na última terça-feira a gente ungia toda a casa. Entenda o que eu vou te falar hoje. E eu nunca tinha visto o que acontecia. Deus nunca tinha me dado essa visão do que acontecia. Mas eu sabia que Deus falava assim: unge todos os cômodos para que eu façam uma limpeza. Fazer uma limpeza. Naquele dia que nós fomos na casa da irmã Bruna, nós oramos por ela, ministramos a ceia para ela e ungimos. Naquele momento Deus me dava uma visão de uma chama de fogo, que ela tinha mais ou menos este tamanho, e ela passeou por toda a sua casa, canto a canto, canto a canto, para tirar o fogo espanta o diabo, o demônio. O fogo espanta, e o fogo é a presença de Deus. A presença de Deus se fez notória naquele dia dentro da sua casa. A primeira coisa que eu ouvi da Bruna depois disso foi que a geladeira queimou. O fogo foi tão grande. O fogo queimou a geladeira. Aquilo que está ruim, queima. Aquilo que precisa ser mudado, queima. Só que a gente não consegue enxergar dessa forma. A gente quer dar um jeitinho para Deus. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Não! Silencia. Eu já contei várias vezes a minha experiência. A pastora, logo que a gente casou, ela veio toda feliz dizer para mim assim: eu estou indo para a igreja. Eu disse para ela: você não vai, porque agora quem manda sou eu. Eu não era crente.
Sabe o que foi que ela fez? Ela, na casa, foi a única casa que a gente morou que o quarto tinha porta. Olha, me ajuda aí. A Marlene também tinha. A igreja também tinha, meu Deus. Todas as casas tinham porta aí, meu Deus. Na casa também. Ah, estava perdido. Sabe o que? Que casa é essa? Não, mas foi a primeira casa que a gente. Se a primeira casa que a gente morou depois que a gente casou. Ela me deixou na sala, entrou no quarto, fechou a porta, dobrou o joelho e orou a Deus. Falou: Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor tinha uma bênção para a minha vida, e o que eu estou vendo do lado de fora ali é uma tremenda de uma encrenca. Ele vai querer me impedir de eu fazer aquilo que eu mais amo fazer na minha vida, que é servir a Ti. Coloco isso nas Tuas mãos. Não veio falar para mim, não contou nada para mim disso. Dias depois disso, eu deitei no colo dela, chorei feito uma criança. Fiquei um papel na mão dela, era só ela pegar e rasgar. E aquilo que eu impedi ela de fazer no início, foi o que nós fizemos juntos, que foi liderar e participar da tarde da bênção. E o Senhor ministrava sempre no meu coração isso: eu vou te fazer cumprir, eu vou ver quanto cumpre padecer pelo meu nome. Então, às vezes você quer discutir uma coisa que não cabe discussão. Cabe só oração, entregar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar. Não é você que vai mudar. Não sou eu que vou mudar ninguém. É o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz esse trabalho. O meu trabalho é só jogar semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Então nós é que temos o hábito de ficar falando, só provocando a irritação e trazendo aquele mal-estar. Então coloca diante de Deus, ora diante de Deus, chora diante de Deus. Chorando para Deus, você abre os céus. Os céus de Deus vai derramar sobre a sua vida uma cachoeira de bênção. Coloca tudo diante do Senhor e seja o nome do Senhor glorificado. Seja com filho, seja com esposo, seja com esposa, seja onde for. Coloca isso diante de Deus e descansa. Vai fazer o que você tem que fazer. A gente não precisa ficar criando obstáculos. Já existem bastante. O diabo é especialista em colocar obstáculos. Não é verdade? Ele é especialista. Ele sabe como fazer. A nós cabe o quê? A nós cabe buscar em Deus e deixar Deus trabalhar. Eu queria profetizar uma casa para vocês, mas Deus não mandou profetizar a casa. Eu queria profetizar um carro novo, zero, mas Deus não mandou. Já tive uma vez na casa da irmã Vilma, orando pela chave de uma moto mais antiga do meu Marco, e depois ele comprou uma moto mais novinha. O carro também mais novo. Mas tudo isso daí, gente, é uma coisa que é como se a igreja estivesse se arrumando para permanecer aqui. Ah, pastor, então quer dizer que você não quer um carro melhor, só quer ficar andando com esse carro aí a vida toda? Não, querido, o que eu não quero é fazer outro carnê para mim ter que pagar. Se alguém quiser fazer um carnê no nome dele, ele pagar e eu andar com o carro, maravilha, ótimo. O que eu não quero é ter que pagar outro carro. Eu não quero. É sofrido, é difícil. Então não, Deus tem o poder para me dar um carro zero e na minha mão sem eu ter que pagar nada. Deus tem o poder para me dar uma casa novinha sem eu ter que pagar nada. Ele tem poder para isso. E eu não posso duvidar do seu poder. Agora, pastor, você quer viver desse jeito? Não, eu não quero viver desse jeito. Eu não quero arrumar problema. Amém? Eu não quero arrumar mais problemas, já existe. Eu tenho que resolver os que existem e não arrumar mais. É como a dívida. Como é que você paga a dívida? Ah, eu pago tudo, os maiores primeiro, quando chega na menor, eu não tenho mais dinheiro para pagar a menor. Então começa liquidando as menores até chegar na maior. Quando chegar na maior, você junta tudo e paga e resolve o problema.
E o dízimo, como é que a gente faz? Não, o dízimo não é de Deus. Já existe uma linha de raciocínio para dizer que o dízimo não é de Deus, é coisa de pastor. Eu vivi no tempo de Malaquias, eu vivi no tempo da Bíblia, nós vivemos em todo esse tempo. Porque Jesus, eu ouvi esses dias assim, alguém dizendo, porque Jesus nunca pediu dízimo. Gente, ele tinha o poder de fazer uma moeda na boca do peixe. Você acha que ele ia pedir dízimo para gente pobre? Responde isso para mim. Você acha que ele ia fazer alguém? Não, o que ele veio fazer? Eu não vim aqui para pegar dinheiro. Sabe quem que ajudava Jesus no seu ministério? Para espanto de muita gente? A esposa de Pilatos. Ela era uma semeadora. Ela semeava no ministério de Jesus. Você sabia disso? Sabia disso? Ela. E quem era o marido dela? Era o algoz daquele que ela acreditava. Jesus precisava pedir o dízimo? Não. Mas quem era o tesoureiro dos discípulos? Quem saía pegando a grana? Não. Dos discípulos, quem pegava o dinheiro? Era Judas que era o tesoureiro. Judas é que era o tesoureiro. E Mateus também. Mateus, ele era o contador do ministério de Jesus. Ele era o contador. E Judas era o bajulador. Judas, ele foi o único que se ofereceu para servir a Cristo junto dos discípulos. Ele era filho de empresários da pesca. Ele viu em Jesus uma oportunidade para ganhar dinheiro. Foi isso o que ele fez. E foi aí que ele introduziu, e foi aí. Por isso que quando na última Santa Ceia, Jesus disse para ele: vai, faz aquilo que você foi comissionado para fazer. Ou seja, você sabe o que você veio fazer. Então essa é a sua parte. Não podia ser os discípulos que Jesus escolheu. Tinha que ser um intrometido. Então Judas foi lá e fez o papel dele. Amém? E quando nós falamos disso, não, tem muita gente já falando contra isso. Contra dízimos e contra ofertas. Tem muita gente. Por quê? Você sabe por onde que o diabo começa a destruir a igreja ou a família? Por onde que ele começa? Pela área financeira. Quando falta o dinheiro do marido ou falta o dinheiro da esposa, o que gera dentro da família? Discussão. Quando você vai fazer um levantamento do índice de divórcio e o motivo pelos quais as pessoas se divorciam, quase que 70% o motivo é financeiro. Exatamente a área onde o diabo mais estrangula. Então, para que a família deixe de existir e para a igreja deixe de existir, a gente precisa estrangular a área financeira. Então, vamos deixar o pastor sem dinheiro. Vamos deixar as pessoas que dizimam e ofertam sem dinheiro, porque assim ele vai desistir e vai fechar. Mas aí Deus levanta pessoas que olham o contrário. Tem uma visão profética de tudo isso e fala: não, eu vou fazer diferente. Eu vou semear isso no reino de Deus e vou ver o que Deus tem para a minha vida. Amém? Tem muitos pastores, meu irmão mesmo falou para mim de pastores que estão fechando as igrejas. As pessoas foram embora, mas o chamado é nosso. Não sei se a permissão é de Deus, porque a gente não ouve as pessoas falando assim: Deus mandou eu fechar. Como eu entendo, quando fecha, alguma coisa aí Deus quer tratar. Não, é por causa da nossa visão.
Por exemplo, porque a sua visão não é uma visão de pastor. Porque você tem uma visão de quem está sentado. Você não foi comissionado a ser pastor. Na visão de um pastor, quando você fecha algo, é porque você foi derrotado. Quando fechou lá em cima, eu me senti assim, derrotado. Que Deus realmente não havia me escolhido. Que Deus não queria isso para a minha vida. Que eu é que escolhi isso para mim. Mas um mês depois, Deus se manifestou, mostrando para mim que não somente Ele havia me escolhido, como Deus havia permitido que eu saísse daquele lugar, e que Ele já estava preparando outro lugar para eu colocar a igreja do Senhor, que é onde nós estamos hoje. Então, quando alguém fecha, é uma sensação horrível, porque quando você abre, qual é a sensação que você tem? Quando eu abri a igreja, perguntaram para mim, quando é que vai fechar, pastor? Outros deram um mês para a gente. Quando que vai fechar? Falei, só quando Jesus voltar. Porque esse é o propósito. Ah, pastora, mas vai cerrar as portas. Se Deus cerrar as portas, nós vamos deixar de ser crentes? Não. Mas o principal culpado da igreja fechar é o diabo e quem deu ouvido para ele. Por exemplo, se a nossa igreja, nós tivemos um culto aqui uma vez, onde tinha umas 12 pessoas, e não sei se a irmã Vilma lembra, que eu perguntei para uma moça que estava aqui junto com a gente, eu perguntei para ela assim, quanto você acha que entrou de oferta? Ela disse, não sei se a irmã Vilma lembra, se a Néia lembra, ela disse uns R$500, tinha 12 pessoas, ela falou, deve ter entrado uns R$500. Aí eu falei para ela assim, ó, 50 centavos. As pessoas pensam que o tanto que elas dão é o que enriquece o pastor. Mas isso não é para enriquecer o pastor, isso é para enriquecer a sua vida, a sua casa, é para te abençoar. O propósito não é, por exemplo, se a pessoa der R$1, tem o mesmo peso de quem deu 1.000. Olha a importância. O que Deus fala na sua palavra é isso. Uma pessoa que deu R$1, uma mulher que tinha ali só um valor insignificante, tinha um peso maior do que um homem que foi lá e colocou um saco de dinheiro em cima da mesa. Por quê? Por causa do coração dela. Então ela ia ser próspera por causa daquilo que estava no coração. E Deus não se importa com a quantidade. Deus olha para o coração de quem está semeando. Então a maneira como o inimigo encontrou de acabar com a igreja é estrangular a área financeira. E quando alguém fecha uma igreja, é porque ele alcançou o seu objetivo, que era esse. O que abre no lugar da igreja depois? Um boteco. E aí todo mundo vai lá e gasta. Esses dias eu postei no Face e postei no status também. Falei, o diabo, ele dá para você 10% do 100% que já é seu. E qual é a atitude que você toma? E Deus pede 10% daquele 100% que é dele. E como é que a gente se comporta? Então a gente às vezes valoriza mais o que é do mundo do que aquilo que é de Deus. Então quando uma igreja fecha é uma derrota. Quando uma alma não se converte e ela morre e vai para o inferno, é responsabilidade da igreja. E se porventura aquela igreja fechou porque o pastor não teve condições de ir até aquela alma, a culpa vai ser daqueles que não semearam, não deixou o pastor ir até lá. Ah, o pastor tem que trabalhar. Então o pastor estava trabalhando, a culpa é de quem não cuidou do pastor para que ele pudesse fazer o que ele foi chamado para fazer. Entendeu? Amém? As coisas diante de Deus são diferentes daquilo que a gente pensa. E Deus comissionou a sua igreja para fazer algo extraordinário sobre a face da terra. Agora, por que todo mundo, por exemplo, nós estamos aqui, a igreja da Batista da Lagoinha ligou para a irmã? Ligou para você? Ligou para você? Mas eles são bem de vida, não são? As pessoas que estão indo lá, você acha que são do Alphaville? A maioria é tudo as pessoas daqui. Sabe qual é a reclamação deles? É que esses pobres de Carapicuíba ficam indo lá.
Sabe quem é que mantém a igreja? É os pobres. Você sabe por que abriram uma filial do McDonald's aqui do lado? Você sabe quanto que é um lanche desse nos Estados Unidos? $1. Porque se você coloca $20, as pessoas vão comprar menos. Se você coloca 1, elas vão comprar mais. E o que elas arrecadam com 1 é muito maior do que arrecadaria com 20. Então você coloca assim, num lugar assim, que é porque o pobre vai lá comprar. Vai sair do trabalho, vai passar lá e vai comprar. Agora, o meu irmão uma vez, para encerrar, meu irmão, quando ele se converteu, ele falou assim: eu vou abrir uma lanchonete, um point gospel. Vou abrir um point gospel em Carapicuíba, que é para mim reunir os crentes depois de culto e tal. Eu falei, muito bem, faça isso e já esteja falido. Ele... Mas por que você está falando isso? Porque o crente não honra crente. O crente honra o ímpio. O crente não valoriza crente. Esquece isso daí. O que deu? 2 meses estava fechado. E eu falei para ele assim: nunca abra um negócio, um estabelecimento comercial para crente. Vai falir. E se você abrir um boteco para vender coisa boa e colocar lá uma bebida, todos os crentes vão te condenar por causa da bebida. Todos, sem exceção. Vão amaldiçoar você, onde já se viu, você deveria fazer diferente, mas não é a pessoa que vai te ajudar. E às vezes o ímpio que bebe cerveja, ele vai lá e abençoa você, e você consegue pagar tudo aquilo que você precisa. Observa, seu patrão é crente? O patrão do seu esposo é crente? Se fosse, não estaria mais lá. Porque ele dizia assim: esses crentes acham que tem que chegar dentro da loja e ficar orando. São os primeiros aí compram. Acho que já falei demais. Vamos embora. Vamos lá. Amém? É só enxergar, gente. Eu tenho 30 anos de crente. Sou filho de pastor. Conheço pouco dessa área. Não quero, pastor, por isso que a sua igreja está vazia. Não é por isso que a igreja está vazia. A igreja está vazia porque as pessoas não são crentes como eu sou crente. Porque se fosse, estava todo mundo aqui. Amém? Temia a Deus como eu temo a Deus. Entenderiam Deus como eu entendo Deus. E a conversão é mais ou menos isso. É você passar pelo fio preparado por Deus e se apresentar: Senhor, estou aqui. Porque fora isso daí, é uma pessoa que foi convencida. Eu te convenço a andar junto comigo, mas você não se converteu. Amém? Tem que haver mudança de vida, tem que haver mudança de pensamento, tem que haver mudança de atitude. Por que eu tenho que ter atitude? E a pessoa, um membro da igreja, não precisa ter atitude. Porque o pastor tem. Porque peso maior está sobre o pastor. Vou falar isso de novo, espero pela última vez. Por que Deus tirou o povo e deixou o pastor? Todo mundo olha, por que Deus tirou? Por que Deus fez isso? A igreja está vazia. Olha várias igrejas vazias. Por que Deus tirou o povo e deixou um pequeno número? Quando Deus fala de balançar a figueira, por que Ele balança a figueira? Pois é, gente. Balançou a figueira. A folha seca, o vento bateu e levou. Agora nós precisamos produzir frutos bons. Aí quem foi que produziu os frutos? Foi nós. Então nós precisamos fazer o quê? Adubar em volta. Nós precisamos estar buscando mais a Deus. Nos encher mais da presença de Deus. Para produzir frutos bons. Dignos de arrependimento. Aonde reflitam lá fora a glória de Deus. Porque refletir dentro da igreja é fácil. Ficar pulando, saltando, fazendo volta é fácil. Quero ver fazer isso lá fora. Quando o couro estiver comendo,
glória a Deus, aleluia. Alguém fala mal de vocês, vai lá, começa a falar em línguas. Alguém tenta te agredir, você fala em línguas. Amém? Vamos colocar de pé, gente, que eu já falei demais já por hoje. Abra os olhos espirituais, que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que você enxergue o que Deus está realizando à sua volta. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor amado, nesta manhã, Pai. Senhor amado, nos abençoa nesse início de semana. Pai amado, vem neste mês, Senhor amado, grandes vitórias, grandes bênçãos sobre a vida da tua igreja. Onde nós vemos, Senhor amado, o teu agir, o teu mover, Pai. Abençoa o lar da irmã Bruna, cumpre sobre ela os teus projetos, ó Pai. Sobre o lar da irmã Vilma, cumpra sobre ela os teus projetos. O meu lar, Pai, as bênçãos que estão destinadas para nós, Pai. Que o teu nome sobre nós seja poderosamente glorificado. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa saída daqui nesta manhã, Pai. E que nós venhamos a refletir a sua glória. E o teu nome, Senhor, e o teu nome seja glorificado e exaltado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém? Amém. A minha vizinhança não sabe qual é o meu nome. Todos eles me conhecem como pastor. Quando eu chego aqui na rua, as pessoas não conhecem o meu nome. Todo mundo diz o que, irmã Vilma? Pastor chegou. A glória de Deus precisa ser manifesta. Amém? Em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza, não esquece do pastor. Amém.